Fala, fã de beisebol! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Entradas Extras, dessa vez sendo gravado no Chile de forma improvisada, eu e Felipe juntos mais uma vez, Fernandão gravando pelo celular, mas o importante é que estamos aqui para gravar, estamos aqui para falar da nossa querida seleção de beisebol que vem nos maravilhando sempre, Felipe Martins, estamos acompanhando aqui todos os jogos, um lado do outro, vendo o Fernandão com suas maluquices na arquibancada, mas tem sido tudo muito gostoso. Pois é, Natan, a gente estava devendo, né? Semana passada não estivemos aqui, na outra a gente ainda estava no Brasil, gravamos lá da residência de nosso querido presidente, CEO, chefe maior, e agora estamos aqui no Chile, né? Já com muita coisa encaminhada. A notícia, a grande notícia, né? Aquilo que a gente previu aí durante o ano inteiro. Aconteceu, o Brasil já é o medalhista nos Jogos Pan-Americanos do Chile. Agora, resta saber, né, em que condições seremos de fato campeões. Né? A gente está com muita expectativa que o Brasil ganhe o ouro. A gente vai falar um pouquinho do PAN, né, mas hoje é quinta-feira, quase sexta. Né? A gente está gravando aqui no finzinho da noite, antes de começar a madrugada. Bastante coisa para falar de beisebol dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia e, óbvio, daqui do Chile. E Fernandão, você hoje longe do seu cenário habitual, já nos encontramos, já tomamos um belo vinho, já vimos o Brasil ganhar, já vimos home run de Vitor Coutinho, então já fizemos tudo de bom que o Chile pode nos oferecer. Falta só ver a seleção brasileira receber sua medalha, mas é muito bom falar com você, mesmo que com essa câmera aí não mostrando toda a sua beleza. Fala, Natanzinho, fala, mestre, todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Entradas Extras. Já peço desculpas pelo cenário horroroso, pela qualidade da câmera terrível e pela voz que tá ruim, mas na verdade ela tá assim porque nós fizemos muita festa nas vitórias do Brasil. Até aqui o Chile só nos deu coisas boas, né? A oportunidade de a gente se encontrar e se conhecer pessoalmente, tomar alguns vinhos e, fundamentalmente, felizes demais por essa campanha sensacional que o Brasil está fazendo. Na última partida contra o Panamá, eu tive a oportunidade de depois ali do jogo cumprimentar o Thiago Caldeira, né? E todo mundo falando, vocês estão fazendo história, vocês estão fazendo história. E eu falei para o Thiago, Thiago, vocês não estão fazendo história, vocês são a história. Essa é a verdade. O Brasil é a história dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O Brasil de beisebol. É isso, mais de uma pessoa falou isso pra gente, pessoas que não são necessariamente ligadas ao beisebol, né? O André do Olimpíada Todo Dia, o Alexandre Massi, outro jornalista, falou que o Brasil, eles falaram, várias pessoas continuam comprando essa história, o Brasil, a seleção brasileira de beisebol é a grande narrativa, é a grande história brasileira dos Jogos Pan-Americanos, talvez a grande história dos Jogos Pan-Americanos em geral, né? A gente fala um pouco mais disso ao decorrer do podcast, mas agora vou pedir para o meu auxiliar técnico. Redes sociais na tela para você que está nos vendo por vídeo, @entradas_extras no Twitter, tailgatezone, @tailgatezone no Instagram, e você confere também o site em www.tailgatezone.com.br. Não deixem de seguir o Instagram do Tailgate Zone, está postando entrevista lá, todos os jogos, fotos em todos os jogos, atualizações em tempo real, boletins também, é muito conteúdo que você perde não seguindo o Tailgate Zone no Instagram. Felipe, concorda comigo? Quem está acompanhando sabe que a gente está falando a verdade. Todo dia tem boletim do PAN ao vivo, com, enfim, participação de gente aí do Brasil, acompanhada pelos atletas da nossa seleção, acompanhada por gente de outras modalidades, pessoal de vôlei, basquete, handball, boxe. O Tailgate está voando. Você que está acompanhando desde do começo, né? Não só o Entradas Extras, mas o Tailgate Zone como um todo. Parabéns para você também, porque o trabalho, não é porque a gente não, tá? Mas porque o trabalho realmente está sendo muito bem desenvolvido. A partir de amanhã, né, quando você ouvir esse episódio, a gente também estará em parceria com alguns outros projetos. Fique de olho, continue acompanhando. O beisebol está prestes a encerrar, mas ainda tem toda a cobertura do restante dos Jogos Pan-Americanos. E claro, né, com confirmações aí. Você sabe que o jeito que a gente é louco, né? A partir do momento que a gente fez de uma vez, as próximas é certo que a gente estará lá, né? Já estamos com passagens
quase compradas para a Colômbia, para a próxima edição dos Jogos Pan-Americanos. E juntando dinheiro, né? Logo a gente lança a vaquinha, porque em Los Angeles estaremos lá para acompanhar o beisebol. O Brasil estará nesses jogos. É a primeira vez que eu falo isso, não será a última. Anote porque eu falei. E quando falamos que a medalha viria, a medalha veio. Então, o Conselho Deliberativo do Tailgate Zone já aprovou a viagem, está ali do lado mexendo no MacBook, mas está aprovado. Vai ser vendido o MacBook. Está aprovado o Tailgate Zone em Los Angeles 2028, mas vamos fechar, a gente volta e hoje tem não só Brasil, tem NPB e MLB também. Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Só antes da gente começar, não sei se vocês estão assistindo as transmissões, gente, todo dia que tem um jogo de beisebol, todo jogo, na verdade, né, Fernando? Começou em inglês, daí eles viram que o público, né, é latino, todos os dias toca Take Me Out to the Ball Game aqui no Chile. As pessoas não cantam junto, mas balançam bracinhos e tal. Eu canto junto. Não canto junto porque bota em espanhol, pô. Ninguém sabe em espanhol. Bota em inglês. Todo mundo conhece Take Me Out the Ball Game em inglês, né, Fernando? Atézinho, o problema, sabe qual foi? Aquele primeiro jogo lá que eles tocaram em inglês foi um verdadeiro desastre. Eles preferiram fazer uma versão em espanhol para que as coisas pudessem funcionar. Ninguém está cantando muito bem, porque eu, pelo menos, não conheço a versão em espanhol. Mas que os bracinhos lá estão sendo agitados enquanto... Ali, e também, né, na quinta entrada, não na sétima entrada, como de costume, porque na sétima entrada aqui no PAN é o final do jogo. Então a gente canta ali na quinta entrada. É isso, já estamos falando de Chile, já estamos falando de Brasil. Vamos começar hoje com os Jogos Pan-Americanos de Santiago, coisa que nós estamos falando desde o começo do ano, desde março, quando os treinos da seleção brasileira começou, nós estamos falando, Felipe, pessoalmente indo lá ver os treinos, a gente acompanhando à distância, a cobertura começou cedo e, Fernandão, nós falamos várias vezes, o Brasil vai voltar com a medalha, o Brasil vai voltar com a medalha, ficamos com medo, é verdade, quando a gente viu aquele grupo, mas, cara, o que a gente pode falar é basicamente o que temos falado em todas as lives, todos os dias, a energia da seleção brasileira, cara, é algo especial, é algo diferente. Eu, para quem não viu as lives do Instagram, eu comento, tô tirando foto, né? Então eu fico indo de um dugout pro outro. Cara, a energia da seleção brasileira, ela é completamente diferente de todas as outras seleções. Eles são muito unidos, eles ganham junto, perdem juntos, eles comemoram cada jogada, cada coisinha pequena, eles se apoiam o tempo inteiro. Não que os outros times não façam isso, mas a efusividade, como eles fazem isso o tempo inteiro, é uma energia que eles estão colocando e uma preparação que começou muito cedo. Então, a seleção brasileira, eles vieram para buscar o ouro, eles vieram para buscar a medalha. E, cara, isso está sendo demonstrado dentro de campo. A seleção está arremessando muito bem. E é engraçado, o Brasil, como comentou o Érico no grupo do Bira, depois que ele comentou, eu percebi, o Brasil não necessariamente joga um small ball, é fato, joga small ball, mas quando um rebate, inevitavelmente vem 1, 2, 3 rebatendo em sequência. Depois o Brasil teve vários momentos desse durante o PAN, tanto que todo jogo que a gente ganha tem uma entrada que o Brasil anota todas as corridas. Então a seleção, quando um acende a faísca, o outro vem atrás e é toda aquela coisa linda, aquele carrossel, um vindo atrás do outro e eles comemorando depois. É sempre muito bom. Sempre que o Brasil vai rebater, eu fico posicionado esperando as comemorações, Fernando, porque tá uma coisa maravilhosa a nossa seleção. Tazinho, eu acho que o que o Brasil está fazendo nesse Pan-Americano comprova que quando você tem uma boa fase de treinamento, um bom período de treinamento, a possibilidade de juntar os jogadores, juntar a comissão técnica, os caras se conhecerem, entenderem como cada um joga, como cada um faz a sua ideia de partida, a sua ideia de atuação, isso acaba desaguando no que nós estamos vendo nesses Jogos Pan-Americanos, né? Uma seleção, como você disse, muito unida. Eu tive a oportunidade também de ter uma breve conversa com a mãe do Rienzo no dia da nossa vitória sobre o Panamá, e ela comentou com a gente, comigo, falando exatamente isso. Ela nunca viu uma seleção que joga tão coletivamente quanto essa seleção tem jogado. E não só coletivamente, porque dentro de campo precisam, né, claro, atuar coletivamente, mas quanto que o sentido de grupo, a união dos caras tem sido algo fundamental para que o Brasil também tenha sucesso, claro, além de
jogar um beisebol de alta qualidade, superior, muito superior aos seus adversários, mas sem dúvida alguma, você ter jogadores que se apoiam, que se doam, que estão sempre disponíveis e dispostos a contribuir com o outro é fundamental. Mesmo jogadores que ainda acabaram não participando dos jogos ainda, né, não conseguiram ainda entrar em nenhum jogo, mas isso em nada abala esse sentido de grupo, essa união do grupo do Brasil. Então, sem dúvida alguma, o que a gente está vendo aqui nos Jogos Pan-Americanos de Santiago é uma conjunção de uma ótima fase de treinamentos, de um grupo que se conhece, se conheceu e está fazendo, e está transformando, está levando isso para dentro de campo. E a gente está vendo, né? Quando a gente olhou aquele grupo com Venezuela, Colômbia e Cuba, a gente falou, putz, a preparação foi muito boa, os caras estão juntos, mas encontrar esses três pela frente seria difícil. Foi difícil, mas, como eu disse ontem na minha postagem no Instagram, o impossível não existe para a seleção brasileira de beisebol. E a gente tem visto, né, a questão da preparação foi destaque, né? A gente conversou com todos os técnicos. Agora sim, né? Já saíram todas as entrevistas. A gente conversou com o Caldeira, conversou com o Ramon, conversou com o Flash, conversou com o Thiago Magalhães, com jogadores mais velhos também, que falaram que é brutal a diferença que fez, né, esse período de treinamento. Foi a primeira vez que a seleção, bom, faz 16 anos, né, que a seleção, fazia 16 anos que a seleção não disputava, mas dos anos que disputou, até as etapas de clássico, né, de qualificatórios, foi a primeira vez que, de fato, o Brasil conseguiu ter um time fixo, se encontrando aí uma vez por cada 15 dias, cada mês, juntando o máximo de jogadores que fosse possível para poder fazer esse treino prático, com muito apoio da Confederação Brasileira de Beisebol, com muito apoio do Comitê Olímpico Brasileiro também. E aí o resultado é esse, né? A gente claramente vê que não é uma seleção necessariamente só de nomes, né? Óbvio que sim, a gente está falando aí da seleção que o maior jogador, né, do torneio é o Paulo Orlando, com todo o histórico. O Renzo também tá ali nas cabeças, porque são jogadores que atuaram na Major League Baseball, mas é uma seleção que, para além do papel, está mostrando em campo o que é saber jogar junto, né? Se conhecer, a cobertura, né, de um de outro, principalmente entre os arremessadores, né? A peteca nunca cai, porque sai um cara bom, vem outro melhor, e é muito louco poder acompanhar isso de perto, né? O Brasil teve aí, um breve contexto, né, 3 vitórias na fase de grupos, venceu a Venezuela na estreia com certa tranquilidade, teve um jogo bem duro contra a Colômbia na segunda partida, um jogo que deveria ter terminado em 7 entradas, foi para 9 por conta de empate, né? E aí as regras de entradas extras favoreceram o Brasil, depois atrapalharam o Brasil, daí favoreceram o Brasil de novo, aí quase desandou, mas o Brasil ganhou. E aí o terceiro jogo contra Cuba, que muita gente tinha muito receio, até a gente, né, com medo da gigante que é Cuba. O Brasil também manteve uma tranquilidade, ganhou bem. Veio o Panamá, que é um baita desafio sempre que enfrenta. O Brasil demorou para conseguir encontrar, mas brilhou a chama, né, do Oswaldo. E aí o Brasil, enfim, vence Panamá, põe uma mãozinha no tecido lá de pendurar a medalha. A Colômbia devolve, assim, fala, pega tudo isso aqui, a medalhinha está com a gente já, uma delas, né? Mas ainda temos aí um calendário. Você vai ouvir esse episódio, provavelmente, né? Recebe esse episódio um pouquinho antes do último jogo da etapa normal, vamos dizer, do campeonato. O Brasil vai enfrentar o México por tabela, né? Cumprimento de tabela, porque o jogo em si não muda nada para o Brasil já está na final, mas precisa definir contra quem será o Brasil, e não será esse jogo, né? O jogo que define o adversário será entre Colômbia e Panamá, os 2 jogos mais difíceis que o Brasil teve. Fernandão, mais 2 coisas aqui para a gente fechar esse papo de Brasil. A gente comentou durante o ano inteiro, durante a preparação, mais especificamente quando a lista fechou no final, que a seleção brasileira tinha talvez o melhor grupo de arremessadores de toda a competição. E isso está sendo comprovado agora. Indiscutivelmente, a seleção que melhor arremessou até agora
foi o Brasil. O Felipe Natel é de longe o melhor arremessador do torneio e isso se comprova nos resultados dos jogos. A exceção do jogo contra a Colômbia, o Brasil cedeu uma corrida por jogo, 2 corridas por jogo. Então, a Colômbia foge um pouco disso, porque quando o Misaki sai, o Gouveia cede um home run. Mas fora isso, o Brasil cedeu corridas que não foram corridas merecidas, porque foram corridas dos ghost runners, né? Para quem está começando a ver beisebol agora, quando você vai para entradas extras, para as prorrogações, você tem corredor fantasma na base, que ele já começa a entrada ali. Então, quando ele é impulsionado, não conta como corrida merecida. Então, aqui no Pan-Americano são 2, são um na primeira base e um na segunda base. Na Major League é apenas um na segunda base. Então, tirando esse jogo atípico contra a Colômbia, Fernandão, a gente arremessou muito bem. O Natel, um espetáculo com 8.2 entradas arremessadas e uma corrida merecida apenas. O Misaki fez um jogaço e o Pardinho sempre entrando para aliviar nossa barra. O Pardinho entrou em várias situações complicadas e conseguiu livrar o Brasil, fechar os jogos. E também vale um destaque aqui para o Nakaoshi, que apesar de ter cedido corridas, foi corridas com Ghost Runner, então não foram corridas merecidas. Muito bem o Nakaoshi também. Então, todo o nosso grupo, Fernandão, é o melhor arremesso que nós temos na competição hoje. Sem dúvida, Natanzinho, nesse nível de beisebol que a gente tem visto aqui nos Jogos Pan-Americanos, contar com um grupo de arremessadores que o Brasil tem é fundamental para que a gente consiga conseguir as vitórias que a gente teve, né? E sem dúvida alguma, o nosso grupo é de altíssima qualidade. Misaki, Natel, sempre que entraram, foram muito bem. Natel, como você disse, talvez seja o Cy Young desse torneio aqui de Santiago, jogando demais. O jogo contra o Panamá, ele sai do jogo com 4 entradas e 2 terços, com o no-hitter em andamento, né? Ele tinha cedido apenas walks, não tinha recebido nenhuma rebatida, saiu com uma contusão, mas ainda bem, já depois contra o Panamá, isso foi contra a Cuba, já contra o Panamá, a gente o viu ali andando para lá e para cá, já fazendo as suas orientações ali entre dugout e bullpen. Então, a gente está muito bem. O Misaki demais, jogando muito também. O destaque para o Pardinho, que tem sido aquele cara que entra nas situações mais difíceis, né? Ele, Nakaoshi e Gabriel Barbosa entraram sempre em situações muito complicadas, mas o Pardinho é mais destacado, de forma mais destacada. Os 2 jogos em que ele apareceu em situações muito complicadas, com jogadores em posição de anotar corrida, às vezes jogador na segunda e na terceira base sem eliminado, ou só com um eliminado, e também no jogo passado, quando o Panamá, quando a gente ainda tinha jogadores na segunda e na terceira, e ele precisava fazer uma eliminação, e ele foi lá e fez. Então, sem dúvida alguma, todo mundo que passou pelo Montinho passou de maneira muito, muito boa. A gente tem o Murilo Gouveia aí, em algumas situações, às vezes não conseguindo segurar muito bem, mas, como a gente disse, né, naquele jogo contra a Colômbia, na situação que o jogo se mostrava, né, com bases lotadas e apenas um eliminado, a experiência do Murilo era importante para aquele momento. Acabou que não deu certo, mas não tem problema. O Brasil toma a corrida e consegue fazer também suas entradas explosivas. A gente teve uma entrada explosiva contra a Colômbia, a gente teve uma entrada explosiva contra o Panamá. Então, de novo, né, aquilo que a gente falou no começo do nosso episódio. É uma seleção que se ajuda o tempo inteiro. Se o Montinho, às vezes, dá uma deslizada, o ataque vai lá e busca. Se às vezes o ataque ainda não está conseguindo entrar muito bem no jogo para poder pegar o arremessador adversário, os nossos arremessadores seguram a ponta, e foi assim na maioria dos jogos, né? Jogos sempre muito pegados, mas fundamentalmente com o nosso Montinho jogando muito bem. E um destaque, de fato, nesse campeonato é o Felipe Natel, jogando muito, até agora talvez o MVP e o Cy Young desse torneio aqui de Santiago. E, Felipe, só uma coisa para a gente finalizar aqui. A gente comentou bastante que o problema do Brasil poderia ser o bastão, né? Por conta que os jogadores daqui não viam tanto os arremessos rápidos, e foi nisso que foi focada a preparação do Brasil, e agora vem dando resultados, o bastão do Brasil vem respondendo. Além disso, só queria lembrar que eu estava brincando lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, que o Pardinho era o Brian Wilson sem barba. O Pardinho sempre entra nas situações apertadas e fecha. Brian Wilson, lendário
closer do Giants na World Series de 2010. Então, para a gente finalizar, Felipe, falar um pouco do como o Brasil se preparou no bastão, e outra coisa que foi polêmico, ou não, para mim foi polêmico, inclusive ganhei 1.000 seguidores no Twitter por causa disso, é a questão do Brasil ter beisebol profissional ou não. Fato o Felipe até comentou, depende do que você considera profissional. A grande maioria dos jogadores da seleção brasileira são jogadores profissionais. Eles podem até estar sem time, como era o caso do Nakaoshi, né? Ele fechou com o Tuatara recentemente, mas ficou um tempo sem time, mas o jogador desempregado segue sendo jogador. Então a grande maioria deles vive do beisebol, e a seleção brasileira de beisebol é uma seleção profissional, e ninguém melhor para falar disso para vocês do que Felipe Martins, que é o cara que acompanhou a seleção de perto, então, é o cara que certamente mais sabe da seleção, que não está lá dentro. O cenário que a gente tem, né? Você que chegou agora, tá caindo de paraquedas, seja bem-vindo ao amável mundo, né, de acompanhar beisebol. Você vai ver que é bem legal, bem interessante. Felizmente é um bom momento. O beisebol no Brasil, a prática do beisebol, ela não é profissional, ela é 100% amadora. Ninguém recebe aqui no Brasil para poder ser atleta. Não recebe, inclusive, incentivos federais, né, de governo, porque, né, sabemos o contexto aí, a desgraça que foi os anos recentes em termos de cortes, e, enfim, por muito tempo alguns atletas recebiam Bolsa Atleta, enfim, as coisas mudaram. Prometem mudanças, né? O Brasil voltando aí ao programa olímpico também, o Brasil não, né? O beisebol voltando ao programa olímpico, a tendência é que volte a ter grandes investimentos na modalidade. O COB tem acompanhado muito de perto o beisebol, então estimamos que haja uma melhora, pelo menos para os atletas principais. Mas a prática em si hoje, ela não tem atletas profissionais. Porém, no contexto da seleção, a gente está falando de uma seleção profissionalizada, de ponta a ponta praticamente, porque a gente tem os técnicos, né, em partes aí, quase a maioria dos técnicos recebem de fato durante o ano, né, para enfim estar acompanhando a seleção adulta, seja como parte do centro de treinamentos ou de fato em missões específicas, a parte de preparação física, enfim, a seleção tem médico que é profissional de fato da medicina acompanhando de perto, né, fisioterapia, enfim. Existe uma estrutura legal para a seleção, e a própria confederação, né, trabalha com profissionais contratados. Quando a gente fala da atual convocação, nós estamos falando de uma grande maioria de atletas, ao contrário da história que se conta, que de fato são profissionais, né? Nossa equipe de arremessadores de 10 nomes, somente 2 atualmente não estão contratados de um time para poder receber para jogar. O único, na verdade, que é amador de fato entre os arremessadores é o Felipe Fukuda. O Douglas Naoki até pouco tempo estava na França, né, recebendo para jogar, hoje joga de fato de forma amadora, né, disputa torneios amadores aqui no Brasil, mas Murilo Gouveia em busca de contrato, Oscar Nakaoshi recentemente fechou contrato, André Rienzo acabou de sair de contrato, Daniel Misaki, spoilers, né, tem grande chance de assinar também com o time, Eric Pardinho, Gabriel Barbosa estão no sistema de formação da Major League Baseball, Felipe Natel e Enzo Sawayama jogam no Japão profissional. Enfim, a gente está falando de um grupo que é profissional, gente que recebe diariamente para poder atuar, né? E boa parte dos rebatedores também, né? As histórias que estão surgindo dos amadores, elas sempre são lindas, sempre exaltamos, porque é de fato uma vitória, né? Você superar as dificuldades de ser atleta no Brasil. A gente não está falando só do beisebol, todas as modalidades que não são futebol sofrem do mesmo mal. Falta investimento, falta estrutura para permitir o profissionalismo. Ainda assim, os atletas se superam dia após dia, podendo dar esses momentos de alegria e de história mesmo para a gente. E aí, voltando à questão do preparo, né? É tão profissional que o Brasil se deu ao luxo de poder ter aí por 7 ou 8 meses esses profissionais vindo para treinar com os atletas amadores. Então, todo esse receio que a gente tinha dos rebatedores não terem timing, né, para rebater bolas rápidas não existe, porque são caras que treinaram com Eric Pardinho, com Murilo Gouveia, com André Rienzo, que são caras que estão arremessando aí acima de 90 milhas. Pardinho e o Misaki estão batendo 98, 99 milhas por hora. Isso é nível de Major League Baseball.
arremessadores da Major League Baseball batem essa marca. Então, não estamos devendo em nada para outros rebatedores. Inclusive, a gente está, como vocês puderam ver, né, derrubando as seleções que são quase que inteiras formadas aí por jogadores de Double-A, com caras com experiência de Triple-A, né? O Brasil está realmente fazendo uma história, não somente por superação de alguns atletas, mas por um planejamento muito bem feito e muito bem executado dessa mescla de experiência com amadorismo, de profissionalismo, enfim, tudo isso junto está entregando essa medalha aí que já é histórica, né? Já é memorável. Para a gente fechar... Pode falar, Fernando. Só comentar isso que o Messi falou. E assim, acho que é importante a gente ver e parar para pensar um pouco o seguinte: se há jogadores ainda amadores na seleção brasileira, é muito também porque a gente não conseguiu construir uma estrutura de beisebol profissional no Brasil. Eu acho que a gente precisa começar a falar disso, né? Porque às vezes a gente entra nessa ideia de que o cara é amador, e parece que é culpa do cara ele ser amador, né? Parece que é o problema dele ele ser amador. Quando na verdade não, a gente está, como o Messi falou, a gente está falando de uma seleção que tem jogadores que estão em busca de contrato, tem jogadores que estão buscando se profissionalizar, e que jogou contra seleções que, contra a Colômbia, pegamos jogadores dos 4 melhores times da Colômbia. Contra Cuba, pegamos basicamente um time formado pelo time de Matanzas e o time de Las Tunas, que são os 2 melhores times da Colômbia, e o restante de todos os times de Cuba, e todos os times que conformam a sede nacional de beisebol da Colômbia. Pegamos jogadores do Panamá com experiência de Double-A, de Triple-A. Pegamos jogadores da Venezuela, que absolutamente todos eles, exceto os que jogam já no beisebol profissional venezuelano, todos, absolutamente todos eles têm passagem pelo beisebol dos Estados Unidos em minor league. E mostra que, mesmo esses jogadores do Brasil, em busca de contrato ou em busca de se profissionalizar efetivamente, tem muita qualidade para poder jogar. O que falta é a gente conseguir construir uma estrutura de beisebol profissional no Brasil para que essa conversa de amadorismo, que muitas vezes as pessoas acabam... claro, tem aqueles que querem mostrar a beleza do amadorismo ainda conseguindo se fazer diante do beisebol profissional ou que ganha dinheiro, mas muitas vezes também olham para o Brasil e falam, mas ali aquele bando de amador ali. Não, não é um bando de amador. É um grupo de jogadores de alta qualidade que tem condições de jogar no beisebol latino, que tem condições de jogar no beisebol asiático, que podem formar, se colocar em times de minor league dos Estados Unidos. O que a gente precisa é criar uma condição, uma estrutura para que esses caras vivam efetivamente do beisebol, apareçam para o beisebol do mundo e possam aí sim acabar com essa história de amadorismo, porque, como eu disse, tem beleza nisso? Sem dúvida alguma tem beleza, mas não vamos deixar nunca que essa história de amadorismo seja levada para o lado do desprezo, da subvalorização, porque esses caras são valiosíssimos para o beisebol brasileiro e eles estão mostrando isso aqui em Santiago. Vamos fechar aqui esse bloco com perguntas, né? Como eu falei, recentemente respondi algumas coisas no Twitter, muita gente veio me seguir e eu abri hoje uma caixa de perguntas, um tweet para as pessoas que estão começando a ver beisebol agora, nos perguntarem coisas que elas têm dúvidas sobre a seleção ou sobre beisebol no geral. São 6 perguntas, eu vou chamando uma para cada aqui, aí quem quiser interagir do outro, fique à vontade. Felipe Martins, vou começar com você, pergunta do Phillies Brasil. Ele pergunta se podemos sonhar um dia com a seleção completa, Bo Bichette, Ian Gomes, Thiago Vieira e Léo Reginato, nosso sonho de princesa, né? O cenário que a gente tem, Phillies Brasil, uma pena que você não está celebrando a World Series, era a minha torcida, tímida, né? A gente está numa janela de transição muito clara, né? Boa parte dos nomes que você mencionou já estão caminhando para pendurar chuteiras, né? A gente acredita aí que mais da metade, talvez, desse grupo, talvez metade desse grupo que a gente está vendo hoje, já esteja numa última dança, né? Vestindo o uniforme da seleção brasileira. Por isso é tão importante esse momento, né? Porque é de fato coroando uma década aí praticamente de serviço à seleção brasileira com louvor, né? Então, muito pouco provável que a gente veja esse grupo que você mencionou. Porém,
conforme o Brasil avança e cresce, né, recebe investimentos para disputar grandes torneios, tem mais chance, e aí, óbvio, um alinhamento de astros, né, que a gente sempre torce para que aconteça, da Major League liberar esses atletas para disputar grandes torneios. Aí sim, eu acredito que a gente possa um dia ver os melhores nomes que disputam torneios no Brasil, ou os principais brasileiros disputando as ligas menores, né, os brasileiros que de fato nasceram aqui, foram formados aqui antes de ir para os Estados Unidos, com a adição de nomes como Ian Gomes, Bobichete, e até atletas que a gente está começando a descobrir, né? O Sub-18 vai jogar um torneio agora em dezembro, em Salta. Existem 3 atletas que estão ou no Japão ou nos Estados Unidos, que são filhos de brasileiros e fazem parte do contexto do beisebol brasileiro. Essa galera que vai assumir a bucha daqui a uns anos, né? Eu quero acreditar que sim, vai acontecer, a gente vai ver esses caras pela seleção, mas não depende só do Brasil, né? O Brasil sempre chama o que há de melhor para disputar. O problema está na liberação das ligas principais, né? Principalmente Major League Baseball e NPB, e principalmente, né, que acho que é o grande fator de restrição, o seguro desses jogadores, porque, querendo ou não, os times profissionais pagam para caso esse jogador se machuque em atividade de trabalho. Quando ele sai para disputar um torneio, se ele se machucar, quem sai prejudicado é o pagador de salário desse jogador, né? Então, existe muito pé atrás por conta disso. A história mais famosa, até para encerrar a resposta, no último World Baseball Classic, o Japão só conseguiu ir com força total para a disputa do torneio, porque roda a história que os jogadores pagaram do bolso parte dos seguros para que pudessem ter liberação dos grandes nomes, né? Senão, certamente, a gente não teria aquele esquadrão que o Japão pôs em campo. Fernandão, pergunta agora do Sampaio, @Feli_Sampaio. Ele manda pra gente uma coisa que eu e você pessoalmente gostamos muito. Ele pergunta como que identifica o tipo de bola que o pitcher arremessa. Fiche, Sampaio. Bom, precisa de um tempinho de jogo para que você possa perceber movimento e tudo mais, mas fundamentalmente se liga mais na velocidade da bola, né? Quanto menos velocidade a bola tiver, mais efeito ela vai fazer. Basicamente, você reparando aí a velocidade da bola, você consegue ter ideia, né? As bolas mais rápidas, né? As bolas rápidas de 4 costuras, que alguns arremessadores conseguem colocar aí entre 95 e até 100 milhas de velocidade. Você tem uma bola de 2 costuras rápida também, que alguns caras ficam ali na casa de 92, 94, né? A sinker, que algumas pessoas chamam de sinker, mas também de bola rápida de 2 costuras. Você tem o change-up de alguns caras que meio ignorantes, que conseguem colocar change-up aí na casa de 92. E depois você parte para slider, para sweeper e para bola de curva, que são arremessos com muito efeito e com bem menos velocidade em relação a esses outros que eu te falei. Aí uma slider vai na casa de 82, 84 milhas. Uma bola de curva, né? Alguns caras colocam, né, uma bola de curva bem lenta. Clayton Kershaw, Zach Frank conseguem colocar bolas de curva aí na casa das 78, 79, 80 milhas. Mas basicamente a identificação do arremesso, você começando a ver as coisas, se liga na velocidade. Quanto mais velocidade, menos efeito. Quanto menos velocidade, mais efeito. Felipe, o Gabriel, ele tá aqui com o nome Gabriel, 46/45 pontos. Acho que ele torce por algum time brigando contra o rebaixamento. Fala de rebaixamento, Fernandão. Meu Inter ganhou do seu Vasco hoje. Triste, né? Eu preferia que o nosso Vasco fugisse do rebaixamento. Mas voltando, o Gabriel, Felipe, ele pergunta por que os Estados Unidos não participou dessa vez. Porque não classificou, né? A resposta mais objetiva é essa. Não participou, assim como o Canadá não participa, Porto Rico não participa, são várias aí as seleções emblemáticas. Na verdade, esse torneio ainda que, tirando o Chile, né, que é a seleção anfitriã, acho que é a única vaga que veio por acaso, né? Porque todas as outras são as óbvias, né? Que talvez participariam, as grandes competidoras históricas e recentes do torneio. Estados Unidos não classificou, existiu uma expectativa bem rapidamente, né? O Brasil classifica por meio do sul-americano que teve ano passado no Peru. A Colômbia havia classificado antes até, acho que nos Jogos da Juventude, que também aconteceu no ano anterior. E aí nós tivemos a vaga
Venezuela? Não, foi a da... Foi o torneio em El Salvador. Panamá. A vaga do Panamá veio por um torneio pontual e aí sobrou para uma classificatória aí de... Bom, aí já tinha 4 países garantidos, os outros 4 vieram de um torneio dos Jogos Centro-Americanos e do Caribe, que foi uma confusão danada, porque teve chuva, teve uma rodada inteira de jogos que simplesmente não aconteceu, fatalmente afetaria o resultado, mas a organização, né, a Panam Sports faz dessas coisas, e aí, enfim, a gente tinha expectativa que... Sabíamos, né, que os 3 primeiros colocados do torneio seriam classificados para os Jogos Pan-Americanos, e havia uma última vaga de convite, entre aspas, que seria dada ao melhor time ranqueado aí no ranking mundial, que é os Estados Unidos. Não foi. Essa vaga foi dada aí no meio dessa confusão toda para a República Dominicana. Não adiantou nada, porque a República Dominicana caiu aí pelas beiradas. Hoje ganhou, né? Ganhou de Cuba por walk-off, garantiu o 5º lugar no torneio, mas bem decepcionante a participação de Cuba. Mas, em resumo, é por isso que os Estados Unidos não veio. Fernandão, o Vini Begode, ele pergunta pra gente, para quem não acompanha beisebol, qual é um time grande para começar a acompanhar que tem um brasileiro nele? O time grande que tenha brasileiro nele efetivamente jogando ali todo dia, o Chicago Cubs, com o Ian Gomes como catcher. Esse é o brasileiro que nós temos garantia que estará na MLB na próxima temporada. Mas a gente tem o Thiago Vieira, que recentemente foi promovido da AAA do Milwaukee Brewers para o time do Milwaukee Brewers, mas ainda não temos a garantia de que em 2024 ele estará arremessando pelo time dos Brewers. Então, se você estiver buscando um time bom com brasileiro jogando, você não vai encontrar muito facilmente na MLB. Não, mas o Bo Bichette é brasileiro? Eu quero valorizar o Bo Bichette. Eu acho que um cara que... Ele não é brasileiro, ele é filho de brasileira, né? A mãe dele é brasileira, mas ele sempre se colocou à disposição da seleção brasileira, sempre. Sempre que houve convocação, sempre que houve algum torneio em que ele pudesse fazer parte, ele se colocou à disposição. Infelizmente, né, como o mestre Felipe disse na resposta anterior, existem condições para que esses caras possam participar. Se a MLB não libera, infelizmente, o jogador não pode atuar. Acabou que também, né, claro, o Brasil não conseguiu se classificar para o último WBC. Se tivesse conseguido se classificar, o Bo Bichette lá estaria. Então, assim, vale muito também colocar isso de maneira clara e importante, porque mostra que, embora sim seja um jogador não brasileiro, né, mas é um cara que sempre se coloca à disposição da seleção brasileira, então isso é bastante relevante. Mas falando de um brasileiro de verdade, Chicago Cubs com o Ian Gomes, se você quiser acompanhar, vá lá, mas te dá uma dica, não vá atrás assim dessa coisa de time grande, de time com brasileiro, não. Assista o beisebol, vá assistir o beisebol, assista os jogos. Uma coisa que o Bira, né, sempre fala, você não vai escolher seu time, o time é que vai te escolher. Assista beisebol, vai chegar uma hora que você vai falar assim, opa, esses caras já estão aqui em mim, e aí você vai começar a torcer. Faça isso. E aí você vai ser acompanhado por esse time até nos maus momentos, viu? Escolha bem. Se deixe escolher por um time legal. A gente tem dicas de times para não se escolher. São Diego Padres é um deles. Então você tem que se atentar bem onde você vai amarrar o seu coração. Penúltima pergunta aqui, o Nicolas Felipe, ele pergunta para a gente quais seriam os torneios de seleções que tem, além do PAN, os torneios que o Brasil disputa e quais têm chance de se classificar por alguma eliminatória. O Brasil, a seleção adulta, né, do Brasil disputa todo o calendário, vamos dizer, da World Baseball and Softball Confederation, que é o calendário, de fato, do esporte, né, da modalidade, com chancela, né, da Confederação Mundial de Beisebol, o órgão maior do esporte, que é filiado ao Comitê Olímpico Internacional, que é basicamente classificatórias para a gente chegar na disputa dos Jogos Pan-Americanos e quando o beisebol está competindo para disputar os Jogos Olímpicos também. Então,
eliminatórias, né, o pré-PAN, pré-olímpico, a gente disputa, quando classifica, joga o PAN e joga os Jogos Olímpicos, mas também tem torneios sul-americanos da modalidade, né, como o caso do ano passado, que o Brasil disputou para poder gerar a classificação para os Jogos Pan-Americanos. Isso a seleção adulta, né? E aí você multiplica, né, por todas as seleções de outras idades. Então nós temos sub-12, sub-15, sub-18, sub-23. A gente participa de todo o calendário praticamente. Não é sempre que o Brasil bate índice para disputar. A tendência é que isso melhore. E aí um detalhe, né? O Brasil é uma seleção muito, muito boa nas categorias de base. Se a gente sente receio, né, de jogar contra as gigantes Cuba, Venezuela, Panamá, do andar de baixo, a gente faz muito tempo que bate de frente, passa na frente, são seleções muito bem montadas, né? A base do Brasil sempre vem muito forte. E aí, óbvio, tem o World Baseball Classic, que é o grande torneio chancelado pela Major League Baseball, o que tem muito hype, o que tem muito dinheiro. O Brasil, esse sim, participa de etapas classificatórias, que acontecem aí de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, não lembro agora. É bem mais difícil, né? Porque são menos vagas e constantemente muda o critério de classificação. Fato é que o Brasil disputou uma única vez o torneio, em 2013, ainda busca, né, a oportunidade de poder disputar novamente. As últimas 2 classificatórias aí, a 2020 não aconteceu por conta da pandemia. O Brasil tinha um time muito, muito bom. O time que provavelmente o amigo que fez a outra pergunta queria ver, né, era o time de 2020 que acabou não acontecendo por conta da pandemia. E aí, em 2022, fatalmente perde para o Panamá e para Nicarágua, acaba perdendo a vaga na repescagem, né? Não classificou. A gente ainda não tem informações sobre a próxima etapa classificatória do World Baseball Classic. Ela vai acontecer em breve, mas ainda não temos quando, né? E aí, óbvio, a partir de 2025, passada as Olimpíadas de Paris, a gente provavelmente vai ter muita coisa do beisebol por conta do programa olímpico mesmo, né? O beisebol voltando a ser disputado em Los Angeles, muita coisa vai acontecer em nível mundial pela modalidade. Última pergunta, deixei ela por último propositalmente, porque foi a pergunta que eu acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre ela. Inclusive, vou passar para você, Fernandão, e depois o Felipe comenta um pouco, porque é uma pergunta excelente. O Lourenço pergunta para a gente, mesmo que o PAN não seja a principal competição para muitos atletas e seleções, qual a margem de visibilidade que esse resultado dá para os atletas brasileiros? Existem grandes chances de espaço em equipes e ligas melhores, ou o PAN acaba não valorizando tanto os atletas? Lourenço, eu acho que a gente pode garantir que, em termos de visibilidade, o PAN está trazendo muita visibilidade, né? A gente está vendo a cobertura do Tailgate Zone, né? E a gente está fazendo isso, Mestre Felipe especialmente, desde fevereiro, março desse ano, né? Acompanhando todo o processo de treinamento, todas as convocações do Brasil de preparação para os Jogos. E falando mais detalhadamente sobre os Jogos Pan-Americanos, a gente tem visto aí, desde o segundo jogo, pelo menos, aí desde a nossa vitória contra a Colômbia, matérias no UOL, matérias no Globo.com, no site do Terra, muita gente falando do beisebol, né? Hoje o UOL, inclusive, hoje, para nós que estamos gravando na quinta-feira, para você que vai ouvir amanhã, a partir de sexta-feira, o UOL lançou uma matéria nessa quinta, tentando explicar o beisebol, né? Porque, afinal de contas, tem gente querendo saber o que é o beisebol, né? As transmissões no canal do Time Brasil e na Cazé TV tem tido um grande número de audiência, né, de espectadores. Eu me lembro que no jogo contra a Venezuela a gente estava falando de algo em torno de 4.500 aparelhos ligados naquela transmissão, e a gente chegou no jogo contra o Panamá, se não me engano, mas você me corrija, com 43 mil pessoas ligadas na transmissão, ou seja, no espaço aí de 3 jogos, a gente fez o negócio aumentar em 10 vezes a audiência. Então, sem dúvida alguma, visibilidade tem. Eu acho que para os jogadores, claro,
Quando a gente pensa no beisebol latino, muitos desses nossos jogadores aqui têm plenas condições de atuar no México, de atuar na República Dominicana, na Venezuela, na Colômbia, né, que são aí talvez as ligas mais importantes da América Latina. Podemos pensar em jogadores, talvez, no beisebol asiático, nas ligas menores, até em ligas independentes dos Estados Unidos. Eu acho que sim, esse torneio pan-americano está sendo maravilhoso para o beisebol brasileiro. Eu acho que é uma oportunidade de a gente seguir fazendo o beisebol crescer no Brasil, porque o beisebol crescendo é bom para a gente que fala dele o tempo inteiro, que é apaixonado pelo beisebol, é bom para as competições que o Brasil vai disputar, fundamentalmente é muito bom para os caras que jogam beisebol, né? Porque isso mostra que o que eles estão fazendo aqui não é pouca coisa e só estão podendo fazer isso que estão fazendo aqui porque eles têm muita qualidade. Agora sim. Complementando, né, o que o Fernandão falou, muito bem resumido, né? O PAN, quem achava que o PAN estava caído, estava mesmo, mas assim, quem achava que continuaria assim, está levando um banho. Parabéns para quem apostou, porque a repercussão que os jogos em si estão dando, e principalmente o beisebol, né? Para quem gosta de beisebol, sabe que a gente nunca teve tanta tensão assim, nunca teve um movimento tão comovente, tão relevante em nível nacional sobre o beisebol. Então, visibilidade geral, perfeito. PAN funcionou muito bem essa movimentação. Em termos profissionais, vamos dizer, algumas informações, né? Alguns atletas estão com grandes oportunidades aí de contrato. O Oscar Nakaoshi é um que essa semana praticamente firmou, como a gente fala, né, um contrato novamente com a Liga da Austrália, então retornando para lá. Alguns outros já passaram por peneiras aí, né, por olheiros. Aqui no torneio há olheiros, eu não estou falando isso de achismo, porque eu ouvi olheiro chegar em técnico, perguntar sobre jogadores específicos. Isso é muito legal, inclusive muito louco ver acontecer. Principalmente os presidentes de federação de outros países questionando se há interesse de jogador A ou B jogar a Liga de Inverno, que vai começar logo em seguida. Então, sim, visibilidade acontece porque é nesses torneios que, de fato, surgem oportunidades para os atletas se profissionalizarem, né? Aqui a gente está falando com pelo menos 6 ligas relevantes, né? Presidentes de ligas relevantes. O México tem liga profissional, a Venezuela tem, a República Dominicana tem, Panamá tem, Colômbia tem liga profissional. E qual que foi o último que faltou? Dominicana, você falou? Cuba, né? Cuba é a mais difícil por conta das restrições todas, mas recentemente, né, os torneios que surgiram, a Liga dos Campeões aqui da América Latina, a Série del Caribe também, que permite jogadores estrangeiros disputarem, são pratos cheios para os jogadores que de fato querem se profissionalizar e terem uma oportunidade. Daí, óbvio, tem que mostrar, né, habilidade, enfim, capacidade de disputar esses torneios em campo. E outros atletas que acabaram ganhando oportunidades porque olheiros viram e puxaram eles para contratos profissionais na América Latina, né, mas com times dos Estados Unidos. Inclusive, fica uma informação, né? A gente está tentando soltar uma matéria aí nos próximos dias. Dia 1º de novembro fecha um período importante de cadastro de todo atleta estrangeiro que quer tentar um contrato com a Major League Baseball. Anualmente, no dia 1º de novembro, há uma data limite para que exista, né, essa assinatura. Muitos familiares dos atletas brasileiros participaram de uma reunião com a Major League Baseball um mês atrás, mais ou menos, para entender como funciona esse sistema, porque tem, sim, muito atleta recebendo oportunidade, principalmente os mais novos. Isso para a gente finalizar o bloco agora. A Liga Catarinense de Beisebol, como mandou Arthur Walker lá no Twitter, vai fazer a grande final agora nesse final de semana, dia 29, né? Um dia após o Jogo do Brasil. O Simples Joinville enfrenta o Blumenau Capivaras. Felipe, você que mora perto dali, pode falar um pouco mais da gente do beisebol. Santa Catarina? Não sei, porque eu não conheço. Mas um abraço pro Arthur Walker que nos mandou isso aqui. Estamos falando no caso do pessoal do Catarina. Santa Catarina, escute, um grande abraço para vocês.
Não só os simples Joinville e o Blumenau Capivaras, o Itajaí Sailors também, o Floripa Ichiban, são vários times legais aí que já estão na corrida há anos. Quando eu comecei a acompanhar beisebol, Blumenau Capivaras, eu tenho um amigo, né, o Augusto Itner, que jogou uma época lá, nem sei se ainda treina, mas eles já estavam nos corres de tentar viabilizar um campeonato. E Florianópolis, né, o Floripa Ichiban tem encampado uma batalha aí com o município para ter um campo, tem um abaixo-assinado, enfim, essa galera leva muito a sério. O Joinville tem é um dos poucos times brasileiros que tem um patrocínio, Simples é o patrocinador do time, estampado em uniforme e tudo, então muito legal, né? Se você é da região, acompanhe. Vou puxar a sardinha também, se você é de Curitiba, todo domingo tem jogo da Liga Curitibana, em campo, com dimensões profissionais, com jogadores legais, com times interessantes para você escolher. Agora, a gente fala isso, né? Se você mora numa região que tem beisebol, muito provavelmente você vai ser beneficiado após essa onda aí do PAN, porque você vai ter jogo para ver, né? Muita gente não vai ter acesso, mas a gente torce para que um dia isso mude. Isso, vamos fechar a parte alta e voltamos na parte baixa do nosso podcast. Só para deixar claro, essa é uma edição atípica. Geralmente na parte alta da entrada nós falamos de beisebol ao redor do mundo inteiro e na parte baixa nós falamos sobre o beisebol nos Estados Unidos, na Major League Baseball, né? Então, nosso podcast é focado em falar em beisebol ao redor do mundo inteiro. Se você quiser um podcast focado apenas na Major League Baseball, você pode encontrar com o pessoal do Rebatida, que faz um conteúdo muito legal. Mas voltando aqui para o nosso Entradas Extras, os playoffs da NPB, Felipe e Fernandão, e da MLB chegaram ao final. Nós temos as duas decisões garantidas e definidas no momento. Os playoffs, Fernandão, da NPB, nenhuma surpresa. Os times que lideraram suas respectivas divisões estão na final. O Hanshin Tigers enfrenta o Oryx Buffaloes, que busca mais um título consecutivo, e vindo para a nossa querida MLB, surpresa dos dois lados, talvez os Texas Rangers nem tanto, né? O João falou um tempo atrás que estava com cara de time que iria para a World Series, mas o Arizona Diamondbacks esquentou na hora certa e chegou. Mas vamos, como a gente está com pouco tempo, já está quase no final, vamos falar de NPB, impressões rápidas aqui, um review que a gente acha que vai acontecer, depois a gente fala de MLB e fecha. Eu vou começar com você falando do nosso confronto entre Tigers e Buffaloes. Tazinho, foi o que você disse, né? A gente viu aí os dois times que lideraram as suas respectivas ligas chegarem à final e chegarem até de certa maneira tranquila, né? O Hanshin Tigers, sobretudo, né, lá pela Liga Central, varreu o Hiroshima Carp na Climax Series, que dava acesso à Nippon Series, fez muito facilmente um 4-0 em cima do Hiroshima Carp. O time do Oryx Buffaloes teve um pouquinho mais de dificuldade contra o Marines, mas no final das contas, como você disse, né, não teve surpresa alguma. A Nippon Series vai ser disputada entre os dois melhores times de suas respectivas ligas. E aí eu acho que é muito difícil a gente não olhar para esse confronto entre Tigers e Buffaloes e não ver o Buffaloes como o favorito ao título. Eu acho que vai ser uma surpresa, e sim, se faltou surpresa para os times que vão fazer o Nippon Series, a surpresa poderá ficar no caso de o Hanshin Tigers conseguir bater o Oryx Buffaloes, porque a gente falou bastante aqui, né? O Hanshin tem um montinho muito equilibrado, muito bom, mas falta um pouco de rebatida. Enquanto isso, o Oryx Buffaloes é bom em tudo. Acho difícil a gente não ver o Buffaloes levantando a taça no final desses. Vou falar que já, vou fazer minha aposta já, viu, Natanzinho? No final dessas 5 partidas. Mestre, não estou te ouvindo. Você está falando aí, eu não estou te ouvindo. Nada. Não está saindo nada. Então, aqui. sim, agora eu descobri. Agora sim. Microfones aqui da Barbie, é meio difícil de entender como funcionam esses brinquedos,
Brincadeira, Natan. Eu queria destacar aí, complementando o Fernandão, a história legal, né, sobre essa Japan Series, né? O primeiro é a Hanshin Tigers voltando a disputar depois de muito tempo, né, que não disputa, tendo uma chance de acabar com a maldição do Coronel, né, que assim como o Chicago Cubs por muito tempo teve um peso, né, de por que não ganhava o World Series. O Hanshin Tigers tem uma história parecida. O Bira já escreveu sobre isso muito bem, dá para conferir lá e conhecer essa história. E um detalhe, né? Por muito tempo a gente não teve, né? E volta a ter uma série de jogos valendo, né? Final de campeonato entre dois times da mesma região, né? Os dois times do entorno ali de Osaka, uma das maiores cidades do Japão, né? Perto de Tóquio, respira beisebol. Hanshin Tigers aí briga pelo título talvez da maior torcida, né? Uma das maiores torcidas da NPB, e o Oryx Buffaloes, o time do momento, que há anos impondo um certo ritmo, mostrando aí cada vez mais jogadores lendários, né? A gente está falando de provavelmente a última tentativa de Yoshinobu Yamamoto como membro do Oryx Buffaloes para vencer uma Japan Series antes de tentar carreira no Japão. Não deixe de acompanhar se você conseguir, né? Vez em outra tem transmissão dos jogos aí na internet, fácil de achar. Eu sou contra a pirataria, mas se você quiser, você pode, você vai achar. Mas principalmente Twitter, né? Acompanha aí os principais tuiteiros sobre, porque sempre surgem histórias muito legais e a gente já falou isso, né? Pode ser que um dia aí, talvez no começo da temporada que vem, algum desses caras surja no seu time. Então vale a pena acompanhar. É isso, eu não vou falar muito para não estender mais o assunto, mas do meu pitaco, fico com o Oryx Buffaloes, o último título de Yoshinobu Yamamoto no Japão, antes de se juntar a Logan Webb e seus capangas no San Francisco Giants. Fernandão, vamos falar de MLB agora, falar um pouquinho rapidinho, já vou dar minha opinião para passar para a gente não estender muito. Eu acho que, não, tenho certeza, foram dois times que esquentaram quando precisavam esquentar. Ambos tiveram uma derrocada ali no final, eles começaram a oscilar bastante, tanto Texas Rangers como a Arizona Diamondbacks, que lideravam suas divisões, e ambos perderam as divisões para Houston Astros e o D-backs para os Dodgers. Coincidentemente, voltaram nos playoffs e cada um eliminou o campeão de sua respectiva divisão, né? Então, são dois times que se parecem um pouco. O D-backs tem muito talento novo, como o Rangers também tem muito talento jovem. A grande diferença é que o Rangers despejou o dinheiro para contratar 3 jogadores, essencialmente. Foram o Jacob deGrom, o Marcus Semien e o Corey Seager. O Corey Seager dispensa comentários do que fez nessa World Series, nesses playoffs, nessa regular season. E o Adolis Garcia também, que é um cara que chegou velho já na liga, né? Mas querendo ou não, tem pouco tempo. Um cubano, que foi Rookie of the Year em 2021, salvo engano. E, cara, jogou muito nos playoffs. Eu acho que o Rangers chega quente, chega como favorito. E é quem eu, infelizmente, aposto que vai ganhar o World Series. Minha torcida, apesar de ser um rival de divisão do meu time, vai para o D-backs, que seria muito lindo também caso ganhe. Fernandão, não sei você, mas eu estou muito animado para essa World Series. Ambos os times venceram no jogo 7, então foi uma maravilha, e ambos ficaram atrás do placar na contagem em determinado momento. Então, dois times que chegam fortes, chegam para uma World Series que promete muitas emoções. Eu acho que assim, a gente pode destacar algumas coisas, tanto de Texas quanto de Arizona. Arizona é um time que conseguiu ser muito quente na série contra os Dodgers, né? Não à toa varreu o time dos Dodgers ali na NLDS. Soube muito bem também apagar o fogo do Philadelphia Phillies, né? Porque os Phillies também geram quente para essa Championship Series da Liga Nacional. Conseguiram fazer um 2-0 de cara. Depois, quando a série se mudou para Arizona vence 2 jogos, perde o último jogo em casa, volta para Filadélfia com 3-2 negativo, né? 3-2 contra na série, e mesmo assim, o time voltando para Filadélfia, o Arizona consegue ainda frear o ímpeto do time dos Phillies. E aí, um destaque negativo para os Phillies é o completo apagamento, né? O esfriamento completo de Bryce Harper nessa série contra o Arizona Diamondbacks, né? Foi espetacular com os Braves,
e já contra a Arizona as coisas não foram tão quentes assim. E aí meu destaque para esse Arizona Diamondbacks é justamente isso, né? O time que soube esfriar a quentura do Philadelphia Phillies, superar as adversidades e, sobretudo, superar essas adversidades jogando fora de casa, né? Vencer os 2 últimos jogos em Filadélfia não é para qualquer. E o time dos Rangers, eu acho que caminha de maneira muito parecida, né? E, de novo, né? Uma série na Liga Americana com nenhum dos mandantes sendo capaz de fazer valer o mando de campo, né? Os Rangers perderam os 3 jogos na sua casa, depois o Houston Astros perdeu os 4 jogos na sua casa, mas, como você disse, o Rangers tem os seus valores jovens, mas conta muito com o Corey Seager jogando muito, o Mark Semien sendo uma base importante para o time dos Rangers, e o Adolis Garcia, né, esse cara que esquentou muito desde da ALDS, mas fundamentalmente nos últimos jogos aí contra o Houston Astros, fazendo chover, rebatendo Grand Slam e tudo mais. Então, vai ser sim. Sendo alguma série muito legal, vai ser um World Series muito legal de acompanhar. Vai ser legal de acompanhar, já seria, né, por conta de serem 2 times que, eu não sei, você pode até falar que o Texas Rangers poderia ser um time a brigar, a chegar na World Series, mas eu te confesso que, sinceramente, em nenhum momento de 2023 eu imaginei que os Rangers pudessem estar onde estão hoje. E o Arizona Diamondbacks muito menos, né? Esse aí é a surpresa completa e absoluta da temporada, mas sem dúvida vai ser uma World Series muito legal de acompanhar. Eu também gostaria muito de ver os D-backs campeões, mas eu acho que a gente vai poder pelo menos vivenciar, né? A gente já está vivendo tanta história aqui nos Jogos Pan-Americanos com a nossa seleção brasileira de beisebol. Vamos ver a história sendo feita pelos Rangers, né? O nosso Tássio Falcão vai ser feliz pela primeira vez na vida. O que eu tenho a adicionar, né? Como o Fernando finalizou falando, a graça é que a gente está vendo um campeão certamente novo por pelo menos muito tempo, né? Diamondbacks venceu pela última vez comecinho do milênio, né? Brincadeiras à parte, a gente mal tinha virado aí de 2000 para 2001. O Diamondbacks fez história, né? Com aquele time com Curt Schilling, Randy Johnson contra o Yankees. Demorou para voltar a ter algum protagonismo. Na verdade, protagonismo em si nunca teve, né? Está numa divisão bem difícil, com muito dinheiro por parte do Los Angeles Dodgers, com muita tradição também pelo lado do San Francisco Giants. Acaba sendo um dos patinhos feios, né? Que estava mais tempo sem disputar. Colorado Rockies chega numa World Series em 2007, Diamondbacks ficando aí sem de fato conseguir construir um case, né, de campeão. Dessa vez colou, né, um time improvável, inclusive, porque por melhores que fossem alguns nomes, Corbin Carroll, algumas adições, né, acertaram demais na deadline ao trazer o Gabriel Moreno, que tinha chance de ficar encostado no Blue Jays. Passaram o Dalton Varsho, né, um catcher por outro, só que o Gabriel Moreno estourou na liga, o que é muito legal, né? Ver um time acertando aí com um orçamento pequeno. Essa é a grande história que a gente gosta de contar na Major League Baseball. E se for o Texas Rangers, primeira vez na história, né? Uma franquia que não é muito antiga, né? Não é das iniciais, vamos dizer, mas também bateu na quase trave várias vezes, né? Nos anos 2010 teve um time que chegou perto aí de disputar de fato, né? Aquela equipe de Josh Hamilton, perdeu para um St. Louis Cardinals também muito inspirado. E agora o Rangers com um orçamento bilionário aí, muito jogador de peso, e óbvio, né? Um técnico que sabe o que está fazendo, com grandes chances de levantar. Essa World Series, por mais que as pessoas falem que, né, teve influenciador, insider dizendo que é sem graça, né, porque não tem um grande time,
para quem gosta do beisebol, essa é a melhor série, sempre é dos times menos prováveis, né? Os times que ganharam na raça, não é uma sorte, é um bom desempenho, né? Como a gente falou, o Rangers se sobressaiu contra o Houston Astros numa série esquisita que ninguém ganhava em casa, mas um Astros que tem um pedigree aí já de muito tempo de campeões. Todo mundo torcendo para que não fosse o Astros de novo. Felizmente surgiu o Rangers para garantir isso. E Diamondbacks escrevendo uma história sensacional aí nesses playoffs. Não perca também, porque essa vai ser memorável aí para a gente contar para os filhos e netos. É isso, uma das grandes vantagens do D-backs contra o Rangers nesses playoffs vão ser exatamente os jogadores que vêm do bullpen, né? O Fernando destacou aqui no nosso chat que o Paul Sewell veio do Seattle Mariners da deadline, vai ser bastante importante. Inclusive, se você junta ali os 3 principais arremessadores do bullpen do D-backs, o ERA deles combinado tá abaixo de 1, tá? Nesses playoffs, então muito importante a ação do bullpen dos D-backs junto ao ataque explosivo e atuações inacreditáveis de Gabriel Moreno, que vai perder o Gold Glove para Patrick Bailey esse ano. Mas é muito bom falar com vocês, nós passamos de 1 hora hoje, tinha muita coisa para responder. Se você também caiu de paraquedas aqui no podcast por conta da nossa seleção de beisebol, tem alguma dúvida, manda pra gente no nosso Twitter privado, no nosso Instagram, do Tailgate Zone, do Felipe, o hashtag Tuts, do Fernando Franca, no meu Nodor Pires, do Tailgate Zone. A gente responde vocês quando der, da forma que der, da melhor forma possível. Todas as dúvidas que quiserem que a gente fale no podcast, que a gente fala no próximo, sempre isso, sempre de uma forma linda. E eu tô ansioso, Fernandão, pra gente voltar pro Brasil, que eu quero gravar podcast com o João. Tô com saudade do João. Mas é muito bom falar com você, querido. Se vê em breve. Natanzinho, sempre muito bom estar com você, estar com o mestre Felipe, e sempre muito bom, e esse muito bom dessa vez é um muito bom mesmo, né? Porque a gente está junto aqui no Chile. Mandar um abraço pro Joey, mandar um abraço pro Luquiba, pro mestre Érica, para Ana, pro Teteu, para todo mundo que faz parte aqui desse time do Tailgate Zone. Rafik que tem nos ajudado demais aí com a agenda do dia, né, as medalhas, as projeções, as perspectivas. Então, mandar um abraço para toda essa galera, mas especialmente para o Joey, né? Porque o Joey, eu acho que foi você que falou, né, Natanzinho, que ele faz 100 previsões no ano. Uma tem que dar certo. Deu certo essa com o Texas Rangers. Um beijo para vocês, porque onde tiver uma bolinha de beisebol voando, lá nós estaremos. É muito fácil você ter um take maravilhoso quando você tem 30 horrorosos. Então é o João. O João é essa personificação. Ele vai dar. João é aquele perfil do Twitter que postou várias vezes, tal pessoa vai ganhar tal coisa, né? Daí tira o print daquela que ganhou. João, é isso aí. Mas, Felipe, amanhã temos Brasil e México. O podcast sai ao meio-dia, então a gente vai postar podcast e já ir para o jogo. E sábado, a grande decisão, a medalha que vamos brigar contra o Panamá ou Colômbia para saber. Na verdade, quando o podcast sair, já vai ter decidido, né? Provavelmente. Quando o podcast sair, já saberemos quem vai enfrentar o Brasil na final. Então é basicamente isso. A gente se vê na próxima semana. Quer dizer, eu te vejo amanhã, mas nos vemos no podcast na próxima semana. Semana que vem a gente já está de volta, muito provavelmente com uma medalha bem dourada aqui no peito. Certamente com uma medalha, né? Isso é óbvio. E, enfim, muito bom poder retornar aqui, né? Semana passada a gente ficou devendo, 1000 perdões. Tá muito corrido, gente, muita coisa acontecendo até o fim de novembro, o começo de novembro, aliás, assim será, mas a gente traz aí o máximo de informação sempre para poder servir, né, o nosso público. Obrigado para você que ajuda a escrever a história do Entradas Extras. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, entre em contato com a gente. Está tendo um conteúdo exclusivo sobre o PAN, que só quem está no grupo está recebendo, mensagem de jogador, inclusive, uma interação especial. Venha com a gente, embarca nessa história, aproveite que o beisebol brasileiro nunca esteve num momento mais foda. Eu raramente solto palavrão aqui, mas porque realmente a história que está sendo escrita é muito legal, muito... É histórica mesmo, estão nascendo lendas, né? A gente vive falando de épocas em que Kleber Ojima jogou, de home run que Thiago Magalhães bateu contra Cuba, Ronaldo Ono, Rafael Motoca,
toda essa galera que jogou aí anos atrás, a galera que chegou na Major League, gente, está só começando. O que vai sair desse grupo aqui de atletas que vão bater na porta aí da Major League Baseball e vão escancarar essa porta também. Não está escrito, o Sub-18 logo vem também. A gente está começando a ver uma nova geração de atletas que desde cedo já estão na correria aí para ser profissionais. Logo, logo a gente vai ver esses times dos sonhos aí que os nossos ouvintes perguntaram se a gente terá chance. Sim, teremos sim. A gente já está começando a colher frutos, né, de investimentos passados que estão florescendo agora. E anota, hein? Vem mais investimento por aí. Logo isso vai ser grande. Essa é uma frase que eu defendo. Quem me conhece sabe que faz tempo que eu falo isso. O beisebol ainda será grande no Brasil. A história está começando agora. Tá lá no seu perfil, Tailgate Zone. Se você for ver qualquer texto escrito pelo Felipe, vai estar lá na bio dele. É isso. Um grande beijo a todos vocês. Todo mundo tá mandando força. Inclusive, entrem no grupo caso você não tenha entrado ainda. Você pode receber fotos de Nathan Pires acordando de manhã de mau humor. É maravilhoso. É muito bom. A gente tem malucos. A gente tem malucos de todo tipo, Fernandão. Tem o Diego, né? Que manda atualização na Liga da Venezuela pra gente todo dia. Então é muito bom falar de beisebol. É muito bom falar de beisebol com esse pessoal. Um beijo. Nos vemos em breve com a medalha de ouro. Tchau. Cadê? Flamengo.